Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da Paner. Cerveja que tomo hoje é apenas em memória dos tempos da Paner. A primeira Coca-Cola. A aviação comercial do Brasil teve seu primeiro voo no hidroavião da companhia aérea Condor Syndicate, inaugurada em 3 de fevereiro de 1927, fazendo a rota aérea Rio de Janeiro e a cidade gaúcha do Rio Grande com várias escalas. Aí a gente já vê a vocação dos gaúchos em relação à aviação, e lembrando da aviação aérea rio-grandense, a famosa Varig. Muitas companhias vieram depois e que conectaram suas marcas com jingles marcantes e que, ao ouvi-las, já reconhecíamos de qual companhia aérea se tratava. Som de palmas perto, o mundo é todo seu, é céu aberto. Vamos viajar pelo Brasil e o mundo inteiro. Vá de Varig, vá de cruzeiro. Encha sua mala de alegria, enche o coração de fantasia. Faz aquele sonho se realizar. La 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 la. Abraços e um sorriso, é hora de decolar. Todos juntos num só compromisso. É a nova VASP no ar. Todos nós trabalhamos por isso. Ser melhor é o nosso papel. Boa viagem. Tudo novo e a velha amizade. Nova VASP, um sorriso no céu. A VASP é de todo mundo. A VASP é de todos nós. É a VASP que está no ar. Um sorriso no céu. A VASP é de todo mundo. A VASP é de todos nós. É a VASP que está no ar. Voe VASP. Estrela brasileira no céu azul, brilhando de norte a sul, voando. Chegou o Natal, brilha a estrela. Voando, achado eu vou embarcar. Um novo tempo, eu posso ser feliz. Bom, agora Gianfranco Betting. Depois que a gente conversou aqui com o Francis, né, o nosso querido desportista aéreo, eu estou aqui agora com um especialista em aviação, né, eu tenho que dizer que é filho de um grande jornalista com o qual tenho a maior admiração, Joelmir Betting, e irmão daquele mala do Mauro Betting, né? Mas que, poxa, honra o sobrenome da família no seu ramo de atividade, né? E, obviamente, eu vou deixar você falar a respeito, começando por que seu apelido é Panda. Tudo bem? Oi, Dino, tudo bom? Primeiro, assim, muito honrado de estar aqui fazendo parte do teu programa, de ter sido lembrado. Essa história do apelido é bem divertida, assim. Eu sempre gostei muito de comer e beber, gosto até hoje, assim. E nota-se, inclusive. Mas logo que eu comecei a trabalhar, estou falando de 1982, numa agência de propaganda, eu na hora do almoço, corria lá na padaria, batia um PF e voltava. E voltava com a barriga cheia e feliz da vida, né? E quando eu entrava no ambiente de trabalho, lá no grande salão em que todo mundo trabalhava, meu chefe, já no terceiro, quarto dia, olhou para mim, eu voltei e falei, boa tarde, pessoal, dando um sorriso assim, e meu chefe olhou assim, a gente trabalhava no espaço aberto, assim, que estava todo mundo junto, não havia divisões, salas. Ele foi lá, me viu entrando com um sorriso na cara, falou, olha o estagiário aí. Todo dia ele volta do almoço com um sorriso na cara, volta feliz como um panda.
e todo mundo começou a rir. Aí no dia seguinte eu voltei, o bucho cheio, saudei todo mundo com a empolgação habitual. Ele falou: olha aí, ó, feliz de novo, feliz como um panda, esse panda. E aí ficou, né? Ah, então tem uma história por trás do apelido. Tem. Anos depois eu tentava usar uma justificativa diferente com as meninas. Eu falava: olha, meu apelido é panda, é uma espécie em extinção. Você não quer ir lá para casa para a gente ver se a gente, quem sabe, ajuda a espécie a não chegar ao fim? Mas essa linha nunca funcionou. E a espécie continua ameaçada. Boa. Bom, você pode fazer honrar o panda, né? A espécie panda, né? Pode honrar a espécie panda. Não, agora não posso fazer nada porque o panda aqui está casado, bem casado, e eu não posso falar mais nada com as moças. Você está morando nos Estados Unidos, né? Mais ou menos, eu moro numa ponte, assim, eu fico 10 dias, agora no momento eu estou em Miami, eu fico 10 nos Estados Unidos e 20 no Brasil. Tá. E no meio eu enfio as viagens, assim, então eu Tá. estou sempre correndo. Vamos lá, meu amigo. Escuta, me conta uma coisa. Você adora, pelo jeito, é a tua paixão, a aviação. Você é um dos especialistas que mais fala sobre aviação no Brasil, né? A gente acompanha, você tem um livro, ou vários livros publicados a respeito, e a sua área é outra, né? Marketing. Como é que você chegou na aviação, né? Conta um pouco sobre isso, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de aviação antes e pós-pandemia, porque afinal de contas nós tivemos aí uma ocorrência importante e que obviamente deve ter sido um divisor de águas, né? Assim, tem que resumir porque a minha história é bem maluquinha, assim. Eu nasci fascinado por aviação. As 3 primeiras palavras que eu falei foram Varig, Varig, Varig. Isso não veio de lugar nenhum. Meu pai não era exatamente fã de aviação, não tenho tio, avô, ninguém na família que curtia aviação. Eu já vim de berço com essa maluquice, mas eu herdei do meu pai também uma miopia profunda. Tinha 10 graus de miopia quando criança e de cara já me falaram: olha, você não pode ser piloto. E foi uma tremenda frustração. Aí eu comecei a desenhar aviões e fotografar aviões na minha adolescência. E na medida que eu comecei a desenhar, meu pai pegou e falou: olha, esse negócio aí de desenhar, essa veia mais artística, de repente você daria um bom publicitário. E eu fui fazer, na verdade, nada a ver, eu fui fazer faculdade de arquitetura. Mas ao mesmo tempo que eu fui estudar arquitetura, eu entrei numa agência de propaganda, essa que eu estava falando há pouco agora, na Alcântara Machado Pericineto Map. Isso foi em 82. Só que antes disso, aos 9 anos de idade, eu conheci o fundador da Transbrasil, o comandante Omar Fontana, e ele se encantou comigo, e eu me encantei com ele. Eu já sabia quem ele era, evidentemente, né? E ele fez uma sabatina quando me conheceu, e eu cravei as 10 perguntas, assim, e ele falou: cara, você é louco mesmo para aviação? Vem comigo, deixa eu te conhecer, deixa eu te mostrar um hangar, vem conhecer o nosso hangar. Me levou para Congonhas, para o hangar de mão dada, assim, tipo avô e neto. Me mostrou o hangar, os aviões que estavam lá, e eu me apaixonei pelo homem. Sou até hoje muito grato a tudo que ele me fez, e ele meio que me carregou o resto da vida, até morrer. Ele me designou como um sucessor para ele. Eu cheguei à vice-presidência da Transbrasil, e eu fui fazendo minha carreira num paralelo entre agências de propaganda, que era o que em princípio pagava as contas, e fazendo esses trabalhos, essas atuações junto ao Omar Fontana, a Transbrasil. Até chegou o dia, em 1989, ele falou: chega de agência de propaganda, vem trabalhar aqui com a gente, chega. Agora você vai trabalhar com a gente o tempo todo. E eu fui, na verdade, cuidar do marketing, da comunicação e publicidade da Transbrasil. Trabalhei lá alguns anos, acabei voltando por um breve período para propaganda e nesse período na propaganda, eu acabei me especializando novamente em comunicação de aviação, até que em 2008 chegou um gringo no Brasil, David Neeleman, para fundar uma companhia aérea, me indicaram. Ele fez uma entrevista também de 3 horas comigo e no final falou: nossa, Panda, você não gosta de aviação, você é louco, cara, você tinha que ser internado no hospício, de tanto que você gosta de aviação. Vem ser meu diretor de marketing que nós vamos montar uma companhia aérea. E dessa maneira eu fui o primeiro contratado da companhia que viria a se chamar Azul. A Azul nasceu em casa, operou 3 meses em casa, eu fiquei lá 7 anos, e quando eu resolvi sair em 2015, eu mudei para os Estados Unidos, né, que é da onde eu estou falando agora, com a família, e aí trabalhei em consultoria, montei minha própria consultoria, tinha clientes em 5 países,
e estava tudo lindo e maravilhoso até que veio a pandemia, e aí a primeira coisa que as companhias aéreas, né, a maior parte dos meus clientes eram empresas aéreas, a primeira coisa que as empresas fizeram foi cortar qualquer tipo de penduricalho, de consultoria, etc, etc. Então, em 2 semanas eu perdi 5 contratos, passei a pandemia aqui, e aí quando a coisa deu uma arrefecida, assim, deu uma aliviada, eu comecei a procurar emprego, e para resumir uma longa história, eu acabei voltando para o Brasil profissionalmente, acabei indo trabalhar lá em empresas ligadas à aviação, para empresas ligadas à aviação, e outra também, uma tremenda virada no destino, de um ano para cá, eu tomo conta da mais antiga revista de aviação do Brasil, a FLAP, que vai fazer agora 61 anos, eu sou o publisher da revista, e hoje praticamente 80% do meu tempo é cuidar da revista, da FLAP Internacional, que, como eu disse, tem 61 anos de tradição, então meu papel hoje é publicar a revista e os canais digitais da revista, e os 20% de tempo que sobram, eu presto consultoria para alguns clientes, cuidando de marketing e comunicação, mas são clientes, sobretudo, de aviação. Então, continuo cuidando, ou pensando, ou vivenciando a aviação 24 horas por dia, mesmo, e quando eu não estou pensando em avião, eu estou pensando em canção. A minha outra paixão é música. Eu sou louco, louco, louco por música. Louco. Então, é por isso que você está aqui como convidado, porque esse aqui é um espaço da medicina, do esporte e da música, que realmente aqui são todos loucos por música e tudo aquilo que a gente pode colocar como música. Aliás, algumas das músicas que eu às vezes coloco, eu acabo achando nos aviões da vida pelos quais eu vou aí pelo esporte, pelo mundo afora. Às vezes eu estou ali sintonizando. Eu até achei recentemente num avião da Azul um grupo chamado Joe Do, que é um trio de rock, um country rock, que é maravilhoso. Pouca gente conhece no Brasil, mas eu também. Depois você procura Joe Do, é sensacional. Então, quer dizer, a aviação e viagens me deram a possibilidade de conhecer algumas coisas e outras tantas que a gente não ouve no dia a dia, você acaba ouvindo porque você acha ali, você não tem para onde ir mesmo, você está no avião e você começa, enfim, a degustar, né? Isso aí. Sim. Isso faz parte, inclusive, né, dessa parte do marketing que você, da área que você trabalha. Eu gostaria que você falasse, assim, resumidamente, sobre o conceito de aviação, porque nós tivemos um problema médico sanitário mundial, né, que acabou interferindo na vida de todo mundo, e como é que vocês, principalmente você, que vamos dizer que você é praticamente um executivo da aviação, como é que vocês souberam, como é que vocês lidaram com esse conceito aí de aviação antes e pós-pandemia? É o grande divisor de águas da história da aviação. Não existe nenhuma crise em severidade que se aproxime do que foi a pandemia. Porque mesmo uma grande guerra, e nós tivemos 2 guerras, tivemos uma grande guerra, sobretudo depois que a aviação comercial já tinha alguma relevância, né, que foi a segunda, mesmo a Segunda Guerra, ela praticamente extinguiu a aviação em certas partes do mundo. Outras partes do mundo não foram afetadas pela Segunda Guerra. Na pandemia, não. O mundo inteiro parou. Voos domésticos pararam, intercontinentais, internacionais, nem se fala. Então, nunca houve na história da aviação, e a aviação aí já conta com mais de um século de história, né? Nunca houve nada parecido. Então, não havia qualquer previsão de uma crise dessa magnitude, e não estava em nenhum manual de crise ter 100% da sua atividade paralisada, sine die, né? Paralisada sem nenhuma previsão de volta. Então foi e continua sendo horrível, porque uma coisa que as pessoas não se dão conta é o seguinte: as companhias aéreas, aeroclubes, forças aéreas, no mundo inteiro pararam, né? As companhias aéreas que estavam em pior situação fecharam e não voltaram, né? Quebraram simplesmente. Mesmo aquelas que tinham um balanço mais robusto, elas tiveram que entrar em dívidas brutais para continuar vivas. Porque é bom lembrar que uma série de ativos dessas companhias não podem ser simplesmente desligados. Você não para um avião e deixa ele parado. Você gasta dinheiro, mesmo com o avião parado no chão, para conservá-lo. Você gasta dinheiro para manter as carteiras dos tripulantes, das pessoas que trabalham. Enfim, você tem uma série de custos que precisam continuar rodando e acontecendo com zero receita por praticamente aí um ano e meio. Então, as companhias aéreas do mundo inteiro hoje estão incrivelmente endividadas.
para piorar, na hora que a gente está saindo da parte mais negra do Covid, estoura uma guerra lá na Europa, que é a da Ucrânia e Rússia, que provoca, entre outras coisas, um aumento do preço mundial de combustível, que é 40% do custo de qualquer viagem. Então, você vai somando problemas sérios, né, em cascata, e muita gente hoje não se dá conta que as companhias aéreas estão com a corda no pescoço, porque você vai hoje para o aeroporto, está tudo lotado, não tem lugar no avião, os preços estão batendo recordes, né, porque tem uma demanda reprimida, muita gente querendo voar, e as companhias aéreas estão tentando ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? Então, Oferta e procura, né? Como sempre. Oferta e procura, como sempre. Se for numa feira livre, o tomate é 10 de manhã, às 8 horas da manhã e às 6 ao meio-dia, né? Então, assim, eu não estou vilanizando as companhias, né? Elas, inclusive, fizeram um trabalho extraordinário, estão fazendo um trabalho extraordinário para sobreviver. Porque o tamanho da dívida de algumas simplesmente não pode ser pago, assim, não vai ser pago em uma geração. São bilhões de dólares que foram levantados junto a governo, junto a bancos, junto a parceiros, tal, para simplesmente mantê-las abertas, né? E aí você fala, bom, e daí, não era mais fácil deixar quebrar? Não é bem assim, porque foram as companhias aéreas, em primeiro lugar, é paradoxal, em primeiro lugar, foi através delas que o vírus se espalhou globalmente, né? Então alguém espirrou lá em Wuhan, na China, e foi matar um aposentado no Arkansas ou em Milão, né? Porque essas pessoas viajam, é uma aldeia global, isso foi transmitido por aviões, mas a salvação também foi levada por aviões. As vacinas foram levadas de uma parte a outra do mundo com aeronaves em voos especiais, em que aviões de passageiros, não havia nem cargueiro para dar conta de tamanha demanda. Então as vacinas foram transportadas em aviões comerciais vazios, foram levadas no porão de carga ou até mesmo nas poltronas dos aviões. Caixas e caixas de vacina, milhões, né? Dezenas, Inclusive, centenas de aviões milhões. militares, né, pelo mundo aí, que transportaram insumos e outras tantas coisas aqui pelo Brasil. No Amazonas levaram respiradores, levaram tantas outras Sim. coisas através dos aviões militares, né? Os aviadores militares também tiveram um papel importante nesse contexto aí, nesse cenário todo, né? Sim, militares e civis, e a gente tem que reconhecer esse esforço e muitas vezes pagando o mais alto dos preços, né? Porque acabaram se contaminando nos processos. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, o mundo não pode prescindir da aviação, ela é um componente do estilo de vida que a humanidade abraçou há mais de 50 anos, que é voar a jato, né? Que é ligar São Paulo a Paris em 11 horas, já foi 7 horas na época do Concorde, mas enfim, vamos manter essas 11 horas aí como uma média, e hoje em dia as pessoas raciocinam assim, em 9 horas eu saio de São Paulo ou Rio e estou em Nova York, em 11 eu estou em Londres, em 24 estou em Tóquio e pau na máquina, é assim que a gente quer viver ou vai viver. Em 2 horas eu saio de São Paulo, estou na praia no sul da Bahia, né? Estou em Fernando de Noronha, tomo café da manhã em casa e almoço em Fernando de Noronha. Então, esse mundo que a gente idealiza e vivencia não tem mais retrocesso, né? Agora, muita coisa mudou. Por exemplo, no campo profissional, as pessoas descobriram que o presencial não é absolutamente necessário nas bases em que a gente vivia antes. Então, viaja-se menos a negócio. Por outro lado, isso é compensado porque muita gente que passou pelo horror que foi a pandemia, né? Quantos de nós não perdemos amigos, parentes, pessoas queridas, conhecidas, né? E muita gente pegou e falou, então tá, o que adianta ter milhões no banco se eu não estou usufruindo da vida? Então, tem uma demanda de gente que resolveu viver a vida. Trabalhar um pouco menos, viver a vida. Com o home office, a pessoa concentra de terça a quinta no escritório, aí quinta-noite pega um avião, vai para algum lugar, volta segunda. Então, assim, Mas outro mundo. Somado a isso, as grandes empresas descobriram também que elas podiam cortar custos, né? Ao invés de, por exemplo, reunir todos os seus executivos aí, essas grandes multinacionais que estavam pelo mundo, reunir num determinado, ou no país mesmo, o Brasil é um país continental, reunir num determinado hotel por 2, 3 dias, com refeições, hotéis e passagens pagas, eles perceberam que com isso você consegue economizar, né? Fazendo as reuniões online, diminuir, obviamente, o custo dessas reuniões, e, quer dizer, então você tem esse lado das empresas que estão vendo também o lado do menor custo, né, cortando as despesas. Não sei se esse conceito também cabe, de uma certa forma, indiretamente prejudicou a aviação, porque menos pessoas viajam para fazer essas reuniões aí das empresas. Eu acho que justamente está mais naquilo que eu falei. Uma parte das viagens de negócio
foi perdida para as videoconferências, para isso que nós estamos fazendo agora, né? Estamos falando a 9 mil quilômetros de distância um do outro, e estamos nos entendendo, mas também parte da capacidade da aviação, ou parte dessas viagens perdidas de negócio, foi substituída por viagens de conhecimento, de cultura, de lazer, gente que não viaja apenas para tirar férias e descansar do trabalho, viaja para conhecer, viaja para experimentar, né? E de uma certa maneira, eu senti isso na pele, os encontros presenciais, que foram banidos aí por praticamente 2, quase 3 anos, eles voltaram com muita força. Então, eu participo de vários eventos setoriais da aviação, no Brasil e do mundo, e o número de pessoas comparecendo a esses eventos já é maior do que na pré-pandemia, né? As pessoas querem se encontrar, querem se rever, e ninguém abdica, ou ninguém é tonto de acreditar que uma videoconferência vai substituir totalmente o encontro presencial. Porque no encontro presencial, você tem a capacidade, a possibilidade de estabelecer ligações, raciocínios e processos que a tela inibe. Então, assim, nós vamos terminar esse papo aqui, vamos desligar, mas no encontro presencial a gente, a rigor, concluiria o que tinha para falar e, de repente, ficava para tomar uma, desenvolvia mais alguma coisa, lembrava de outra. Falar do nosso Palmeiras. Falar do nosso Palmeiras, né? E assim, eu fui participar eu fui dar uma palestra agora nos Emirados Árabes, em março desse ano. Eu sabia que eu ia ter que atravessar metade do mundo para falar meia hora, mas não é por isso que eu fui. Eu fui porque eu sabia o que ia ter em volta dessa meia hora de conversa, e foi realmente onde valeu a viagem. Porque eu conheci um ministro, eu falei com um cara que está virando um cliente do meu negócio. Networking. Lógico. Claro. Você não faz networking online, né? Claro. Você faz networking tomando um uísque. Conheci 2 caras incríveis que estão montando um negócio espetacular, são 2 italianos que vivem em Estocolmo. Isso é coisas que eu nunca imaginei. E foi o que te salvou quando você disse que ficou procurando emprego, esse network que te salvou de uma certa forma, porque você conseguiu se encaixar rapidamente no mercado, numa outra roupagem, né, num outro formato, você se reinventou, e isso graças a todos esses contatos que você fez e está fazendo agora, não é isso? Sim, absolutamente, né? Então, assim, eu encontrei o meu primeiro emprego, ou minha primeira atividade econômica pós-pandemia, um dia pegando praia aqui em Miami. Então, qual a chance, né? Eu fui, encontrei um cara que é conhecido, ele falou, poxa, tem um cara lá no Brasil que está montando uma empresa de aviação, lembrei de você, e eu só fui tomar um sozinho. Então, é muito importante você estar com as pessoas. E mais, assim, mais do que nunca, né? A gente tem que entender que talvez essa pandemia, o preço pago foi altíssimo, mas a gente poderia enxergar essa pandemia como um gigantesco freio de arrumação no estilo de vida que a gente tinha antes dela. A gente estava se matando de trabalhar. Qual o sentido exatamente disso, né? Então, eu hoje trabalho menos do que eu trabalhava antes da pandemia, no sentido de horas de escritório, e eu trabalho mais com a cabeça. Eu trabalho mais fora do escritório, com alguma flexibilidade, e isso não significa que eu não acho, por exemplo, que eu perdi produtividade. Eu acho que eu estou sendo mais criativo, eu estou pensando coisas fora da caixinha. Eu estou trabalhando quando eu estou andando de manhã, né? Eu estou pensando, falando, puxa, olha que lugar, que coisa, olha, eu deveria refletir sobre isso que aconteceu, tal. Então é um novo mundo, é um mundo em que a gente tem que talvez balancear melhor o tanto de tempo que a gente passava trabalhando e dedicar um pouquinho mais de tempo para nós mesmos, para os amigos, para a família, para a música e para o palestra. É isso que eu ia te falar agora, né? Contando uma rápida história, não sei se é verdade, você da aviação, um determinado executivo, uma certa feita para salvar uma companhia aérea que estava falindo, ele foi contratado, ele já tinha salvo outras companhias aéreas, e ele descobriu que uma azeitona custava 0,30 centavos ou coisa que o valha, e cada salada tinha 2 azeitonas. Aí ele fez umas contas por um número de saladas, pelo número de voos, pelo número de aviões ao longo do mundo, ele economizou milhões, tirando as 2 azeitonas da salada, né, que de uma certa forma diminuiu o custo. Isso num item, né, que representava milhões de dólares. Quer dizer,
Isso me foi contado até por um amigo que trabalha com aviação também. Não sei se é verdadeiro, se é um caos, mas tem sentido. Se você cortar custos e pequenas coisas, de alguma maneira você vai contando no montante, já que são milhares de voos no mundo, você consegue, de uma certa forma, alavancar ou diminuir o prejuízo, né? Não, não é caos, não. Eu já tive a oportunidade de cortar muita azeitona e comprar muita azeitona. Então, Nossa, assim, eu fui responsável por serviço de bordo na Transbrasil e na Azul, né? Então, a gente tem que multiplicar qualquer item do serviço de bordo por 6 milhões, 8 milhões, 12 milhões, 20 milhões. E aí Né? os números são astronômicos, né? Então, dá sempre número astronômico, né? Então, assim, é um setor incrivelmente cruel, porque praticamente 50%, 60% daquilo que é custo você não consegue controlar, e a tua única chance de sobreviver é tendo um controle draconiano, severo, né, sobre aqueles itens que você ainda consegue ter algum tipo de programação. Por exemplo, quanto você gasta nas refeições. Né? E, infelizmente, no mundo inteiro existe essa tendência, né? A qualidade das refeições caiu, mas, em compensação, nas classes superiores de serviço, primeira e executiva, o nível de conforto subiu. Então, de uma certa maneira, está compensado. E a música? O que você gosta de ouvir? Você também já faz a sua brincadeirinha no saxofone, que eu vi aí, né? Cadê o seu saxofone aí que você estava na sua arrumação aí? Não, esse aqui é um saxofone de um... eu tenho 2 sax tenor. Esse aqui é um Selmer, 1950. Olha só, jazz. Jazz e samba são as minhas músicas aqui, né? Esse saxofone aqui foi presente de um amigo meu chamado Luciano Jafé, do pai dele, do Ibrahim Jafé. Esse sax é 1950 e ele é, para quem gosta de saxofone, um Stradivarius. Ele é o sax mais fino, mais espetacular que foi feito em todos os tempos. Nem a própria Selmer, hoje, consegue fazer um instrumento de tamanha qualidade, porque os luthiers, né, o pessoal que cuidava da produção nessa época, tinha um segredo na liga metálica, e para os puristas, nenhum sax tenor ou alto, nenhum sax da Selmer tem um som tão bonito quanto os sax que foram produzidos nos anos 40 e 50. E esse foi um presente que ele me deu depois que o pai faleceu, a gente é muito amigo, ele falou, olha, fica com o sax do meu pai, porque você toca, né, por uma época eu toquei sax tenor, e ele falou, olha, cuida porque você vai cuidar melhor do que ninguém e está em ótimas mãos. Mas eu sou louco por música desde que eu nasci, e eu tive a sorte de nascer em 64, eu fui meio que criado por tias que tinham 18 anos em 68, então, assim, na minha primeira infância, eu já estava participando e ouvindo, e lembro vivamente disso, de ouvir os festivais da canção da Record. Então, a música que eu cresci foi Chico, Caetano, Gil, Edu Lobo, Elis Regina e tal. Aí tem outra passagem maravilhosa. Eu tinha 8 anos de idade, meu pai fazia televisão, e eu já gostava, assim, com 1973, com 9 anos de idade, meu disco preferido era a Construção do Chico Buarque. Assim, eu gostava de coisa boa desde pequeno, assim. E meu pai também ouvia muito Big Band, né, as Big Bands americanas, então essa coisa dos naipes de metal, das grandes orquestras, dos arranjos, é uma coisa que vem da minha infância, assim, eu já curti muito isso. E aí uma vez a gente meu pai fazia um programa, ele apresentava o jornal Jovem Pan, na TV Record, às 19 horas, e às vezes ele me levava para acompanhar a gravação, e nesse dia a Elis Regina estava sentada no camarim fazendo maquiagem, meu pai tinha que fazer maquiagem antes de entrar na televisão. E eu parei na porta do camarim e vi a nossa rainha, né, ali sentada lá fazendo maquiagem. Eu travei assim, né, e olhando para aquilo petrificado, porque eu já sabia muito bem quem era ela, né. E aí ela, olhando pelo espelho assim, viu meu reflexo e falou, Joamir, quem que é esse guri aí? Falou, é meu filho, Elis. Vem aqui, senta no colo da tia. E eu fui super encabulado, sentei, ela me tascou um beijão. Falei, ai, que menino lindo, você sabe quem eu sou? Falei, você é a Elis Regina, a maior cantora do Brasil. Ai, que coisa maravilhosa, que fofo. E continuou sendo anos depois, e para mim continua sendo a maior de todas. Assim, a Elis Regina é a maior cantora do mundo,
de todos os tempos. Me desculpe a Ella Fitzgerald, a Billie Holiday, a Edith Piaf e tantas outras. A musical de cantar, né, é imbatível, também acho que Assim, realmente... a técnica, você pode falar, mas a ela descia uma oitava a mais, sei lá, aí cada um tem a sua preferida, né? Mas não é isso que eu tô falando. Assim, acho que alcance vocal pode até ter cantoras mais privilegiadas, tal. Mas ninguém passou a emoção que ela passava. Ninguém foi capaz de interpretar qualquer canção dos sambas de gafieira mais esculachados, as canções de amor e de dor. Ninguém transmitiu a emoção que ela passava. Então, para mim, ela é a maior cantora de todos os tempos. Não, desculpa, eu me lembro muito bem que eu estava de plantão, eu estava no 5º ano da faculdade de medicina, eu estava de plantão, e chega a notícia que ela tinha falecido. Realmente foi um dia muito triste, me lembro que eu sou hoje, 82, né? Eu me lembro, começo do ano de 82, eu me lembro como se fosse hoje, realmente foi muito triste a perda da Elis Regina, né? E até deixando você completar o que você estava falando, porque realmente a Elis me emociona e para mim também, é a maior de todas, ninguém apareceu. Tem dois artistas que eu não discuto. A maior cantora de todos os tempos para mim é a Elis, e o maior cantor de todos os tempos para mim é outro brasileiro. Ah, quem? Já dei uma dica, é brasileiro. Quem você acha que é? Brasileiro? Maior que o Sinatra, maior que o Tony Bennett, é o maior. Para mim é maior que o Sinatra. Aliás, o Sinatra também disse que achava que ele era maior do que o próprio Sinatra. Olha, para mim o meu ídolo é o Freddie Mercury do Internacional. Para mim também Freddie Mercury é extraplanetário. Brasileiro, Nelson Gonçalves? Não, Dick Farney. Dick Farney realmente tem uma história importante. Dick Farney, para mim, é o maior cantor de todos os tempos. Eu tive o privilégio de mais recentemente conhecer a família dele. Eu tive o irmão Sil Farney também. Sil Farney era músico também, né? Os dois eram músicos, né? Pouca gente sabe, o Sil Farney era baterista, né? E dos bons. E o Dick, além de ser, para mim, o maior cantor de todos os tempos, tocava um piano divino também, né? De jazz, inclusive, né? Então, assim, eu através dessa chance que a vida me deu de conhecer parentes vivos do Dick Farney hoje, né? Eu tive acesso a muita coisa, aprendi muita coisa, vi muitos arquivos pessoais dele, gravações totalmente inéditas, tal, o que só corroborou essa visão de que ele, para mim, é o maior cantor de todos os tempos. De novo, né? Assim, eu fico pensando como o Brasil é um país desperdiçado, né? Porque eu vou falar de novo, você vai falar, pô, mas como esse Panda é paroquial, como é bairrista, né? O cara fala que a maior cantora do mundo é brasileira, o maior cantor do mundo é brasileiro. Eu vou falar, eu acho que a música brasileira, não sei se é a maior, mas para mim é uma das duas maiores do mundo, juntamente com a norte-americana. Tô falando de música agora, tá? Desse último século. Contemporânea, claro. Não vou falar da erudição, que aí você pode falar que os russos, os alemães, os italianos, né? Mas assim, nós estamos ouvindo algumas desses artistas aí ao fundo, mas depois, quando a gente for encerrar, eu quero que você me diga o que você gostaria, porque nós vamos colocar um jazz ou um samba. Você tem que dizer, porque você falou as duas coisas, que jazz realmente também tem coisas fenomenais. E tem o samba jazz, que eu também adoro, né? Meirelles e tal, tem muita gente boa. Enfim, não dá, assim, eu agradeço a cada dia pelo fato de ter nascido em um dos países mais musicais do mundo, que é o Brasil, e tem essa tradição tão maravilhosa. E para completar, eu fiquei amigo do cara que eu acho que é o maior músico brasileiro de todos os tempos, e não estou falando de Tom Jobim, eu estou falando de João Bosco. João Bosco, João Bosco também a Elis cantava muito João Bosco, né? Sim. Quer dizer, então aí você tem a conjunção de gênios, também o João Bosco também é um gênio, né? E eu tenho uma explicação. Eu estava com ele faz 3 semanas, eu passei o dia conversando com ele lá no Rio de Janeiro, e no final eu falei, olha, João, você vai achar que eu estou tietando aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Segue o meu raciocínio. O Tom Jobim é um maestro soberano, né? Ninguém diminui a importância dele, ninguém diminui a qualidade do trabalho dele, a relevância, a universalidade da obra dele. Mas eu queria fazer um comentário. O Jobim, sendo divino, genial como ele encontra alguns paralelos. Você acha que o Edu Lobo, ou o Chico Buarque, ou o Vinícius são caras que estão na mesma liga? Eu acho, né? Francis Haime, né? Se houve uma composição bonita do Francis Haime, ou uma coisa linda qualquer que venha do próprio... O Vinícius compunha, além de escrever, né?
Tem uma música do Vinícius chamada Medo de Amar, que inclusive o Tom toca ao vivo, é uma coisa divina. É uma música que o Tom teria composto, assim, né? Mas o meu raciocínio é o seguinte, eu falo, olha, essa turma que eu elenquei, Francis Haime, João Donato, gênio, né? Assim, essa turma, Moacir Santos, esse panteão dos craques, eles são muito maravilhosos, mas eles têm características meio parecidas, né? Harmonicamente, melodicamente, ritmicamente, né? Eles são caras que beberam mais ou menos da mesma fonte, tem uma tradição que vem um pouquinho da música branca, dos mesmos professores, da formação deles. Agora, você, meu caro João Bosco, a tua música, a tua obra, em 2 acordes, a gente entende que é você e só você. Você é a mistura da tua origem libanesa com o afro que você abraçou, que é o Brasil, de uma certa parte, com a tradição sólida de música erudita europeia, com a malandragem carioca e com a pertinácia, com o jeito interessantíssimo de pensar de bom mineiro que você é. Você é o verdadeiro caldeirão de raças. E a tua música, João Bosco, não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Não tem em Cuba, não tem nos Estados Unidos. Quando eu ouço uma música sua, e são dezenas de músicas que são, para mim, seminais, né? Eu falo, isso só podia sair da sua cabeça. Aí ele ficou me olhando assim, eu achei que ele ia reagir e falar, não, de jeito nenhum. Ele ficou quieto, me olhando, aí ele olhou assim e falou, o Chico me dizia isso. Então posso ir dormir com essa, João? E o Chico Buarque pensa parecido comigo quer dizer, o contrário, né? Que eu penso parecido com o Chico Buarque em relação a isso, ele ficou mais encabulado ainda e falou, E agora eu estou lendo uma das biografias do João Gilberto, do Zusa Homem de Melo, né? Chamada Amoroso, que é preciosa, assim, um trabalho, bom, como tudo que o Zusa pôs à mão, assim, né? É uma coisa preciosa. E o Zusa, na dedicatória do livro, dedica o livro ao João Bosco, falando uma coisa muito parecida, assim, ao grande amigo, parceiro e gênio que é João Bosco, que faz uma música que só ele faz e fez. Então, assim, eu de novo, assim, era um domingo, né? A gente se encontrou 1h30 da tarde para tomar um café, saímos da padaria, a gente foi numa padaria, saímos da padaria às 9 da noite. E só saímos porque minha mulher estava me puxando, porque a gente tinha que jantar com os filhos e tal. E aí no táxi, indo lá pro restaurante encontrar com os meus filhos, eu olhei para ela e falei, mulher, acho que nessas 7, 8 horas, eu ganhei uns 7, 8 anos de vida. Porque assim, você tomar um café, pondo a mão na coxa, conversando 8 horas de música com João Bosco, assim, não dá, não tem palavras para agradecer a vida, porque esse foi um presente, um dos dias mais felizes da minha vida. Celebrar a vida, é isso aí, Panda. É o Panda eclético. Esse lado musical aí realmente se me surpreendeu. E estamos aqui embevecidos com essas histórias, que são histórias inéditas, né? E, bom, então nós vamos terminar, né, a nossa conversa com uma música maravilhosa que as pessoas que vão nos assistir vão curtir. E, Panda, muito obrigado, viu? Puxa vida, a gente vai ter que fazer mais vezes essa conversa, porque tem muita coisa legal para a gente trocar, muita experiência para a gente ouvir, né? Para a gente ouvir um do outro. E quem sabe um dia eu vou te visitar em Miami. A gente de vez em quando dá umas passadinhas por aí. Mais fácil tomar um café com você aí em São Paulo. Ótimo, aí vamos você e o Mauro tomar um cafezinho. Beleza. Assistir a final da Liberta agora pelo Verdão, né? Quem sabe? Calma, que o palmeirense ele nunca põe o carro adiante dos bois. Humildade, serenidade, não tem nada ganho. Tem um time lá no Grande Balneário que disse que estava esperando a gente lá na final do Maracanã. A gente não pensa assim. É um jogo de cada vez, respeitando o adversário e jogando com a cabeça fria e o coração quente. Grande Abel Ferreira. Panda, obrigado, muito obrigado mesmo. Olha, a gente realmente ficou assim, eu fiquei surpreso, realmente eu achei que a tua praia era aviação, mas... Não, mas a conexão, a música até foi por meio de avião que eu peguei pela primeira vez na sua mão, quer dizer, olha só, toda hora, né? É Belchior, toda hora a gente tem alguma coisa a ver com aviação, música, amor, enfim, esportes, né? O avião conduziu a nossa seleção para ganhar 5 Copas e assim por diante, né? Então, a aviação tem tudo a ver.
Um abraço aí para vocês, para a família. Obrigado pela tua atenção, pela tua presença, tá? É isso, grande abraço de novo, valeu. Se cuida aí, tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Conforme citado pelo nosso convidado, samba jazz, também conhecido como jazz samba, especialmente nos Estados Unidos, ou hard bossa nova, é um subgênero musical, sobretudo instrumental do samba, que emergiu no âmbito da bossa nova entre o final da década de 1950 e início de 1960. O estilo consolidou a aproximação do samba brasileiro com o jazz norte-americano, especialmente do bebop ou do hard bop, que são vertentes jazzísticas, então muito experimentadas por músicos brasileiros em ambientes de gafieiras e boates, especialmente no Rio de Janeiro. A formação básica inicial desse tipo de grupo musical era composta por piano, contrabaixo e bateria. E aos poucos o samba jazz foi absorvendo agrupamentos instrumentais mais amplos. Diferentemente da bossa nova, que é um estilo de samba caracterizado pelo seu espírito intimista, seu som suave e seu comedimento de elementos sonoros, o samba jazz tem na improvisação e na estridência componentes muito presentes. Entretanto, conforme a bossa nova tornava-se conhecida, o próprio samba jazz foi favorecido pelo repertório bossa novista, e toda uma geração de instrumentistas influenciados pelo jazz estadunidense, como foram os casos de Sérgio Mendes, Edson Machado, Zimbo Trio, Tamba Trio, Jongo Trio, entre tantos outros, passou a envolver com um novo jeito de fazer samba, liderado por João Gilberto. É uma delícia realmente, durante um voo com um copo de vinho, ouvir o samba jazz. É relaxante e faz bem. Aprecie sem moderação. E não se esqueça, curta, compartilha, se inscreva e faça seus comentários.